Olá, esta é a segunda parte da primeira aula. Eu gravei esse vídeo porque surgiram algumas dúvidas referentes à primeira aula e eu procuro responder aqui agora nessa segunda parte. E eu vou falar um pouco sobre a motivação do curso, né? Um pouquinho sobre o ARM em si, explicar um pouquinho melhor a escolha do ambiente de desenvolvimento e elucidar melhor as funções dos pinos. Então, como começou esse curso? Esse curso ele surgiu no Laboratório de Eletrônica de Potência, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu dei a primeira edição desse curso 2 anos atrás, para os alunos de iniciação científica, dentro do projeto de um kit didático para ensino de eletrônica de potência. E acabou evoluindo para um curso mais geral, e por isso eu estou colocando essas aulas no YouTube também, para que outras pessoas também possam ter acesso e eventualmente aprender. O foco das primeiras aulas são conceitos mais básicos, né? E principalmente fornecer fundamentos para os alunos poderem desenvolver aplicações mais avançadas. Por exemplo, rotinas de controle em tempo real, que foi o primeiro objetivo dentro desse curso, né? Então, por isso que às vezes podem existir maneiras mais simples de, por exemplo, fazer piscar um LED, que foi o que nós aprendemos na primeira aula, mas da forma como nós fizemos, permite aprender outros conceitos que vão ser importantes depois, nas aplicações avançadas. E uma visão mais ou menos do que vai ser abordado ao longo do curso, né? Nessa primeira parte do curso, eu vou falar sobre o uso da interface serial também, sobre a conversão analógico-digital nos dois sentidos, que seria o ADC, Analog Digital Converter, e DAC, Digital Analog Converter, só explicando também, a interface serial é Universal Asynchronous Receive Transmit, e vai falar sobre a geração de PWM, que é modulação por largura de pulso, ou Pulse Width Modulation, usando o timer periférico TIM. O que é o ARM? Né? O ARM é uma arquitetura de microcontroladores e microprocessadores, e ele está muito popular atualmente e tem várias famílias que são disponíveis, pode escolher uma das qual atende melhor aos seus requisitos, né? Um exemplo é o STM32, que é abordado aqui. Não é um Arduino, então o Arduino usa outra arquitetura, chama AVR, e tem uma biblioteca própria, várias funções que facilitam o desenvolvimento, né? E aqui nós usamos a placa Discovery. Por que nós escolhemos essa placa? Porque ela tem um baixo custo, ela custa aproximadamente $20-30 no mercado, mas ela tem uma pastilha, que eu digo pastilha, um controlador poderoso, e além disso ela também permite acessar todos os pinos dessa pastilha nos headers que tem nas laterais da placa. Existem outras opções interessantes no mercado, né? É interessante notar que os fabricantes procuram montar sempre os sistemas de desenvolvimento para facilitar a portabilidade dos programas dentro da família. Então, por exemplo, você faz o programa com uma placa Discovery, depois você pode portar ele para uma placa núcleo sem grandes problemas. Portar para outras famílias dentro da família ARM, mas de outro fabricante, pode gerar alguns problemas de compatibilidade. Para falar um pouquinho mais sobre a placa, né? Eu falei que o microcontrolador é poderoso, porque ele possui uma frequência de clock máxima de 168 MHz. Essa é a família F7, a família H7, que permite atingir frequências ainda mais altas. Ele tem uma unidade de ponto flutuante de precisão simples, ou seja, em linguagem C, ele permite trabalhar com tipo float, usando a FPU. O tipo double não vai ser processado pela FPU, mas a família F7 e H7 já possuem uma unidade de ponto flutuante de precisão dupla, 64 bits. Usa uma memória flash generosa, uma memória RAM também, então dentro de uma aplicação embarcada dificilmente vai faltar a memória. E ela também funciona como um depurador ST-Link. Você vê um conector à esquerda da placa, onde está escrito SWD, permite você depurar qualquer outro microcontrolador. No entanto, requer pequenas modificações na placa Discovery que estão documentadas na internet. Ela disponibiliza alguns periféricos para o usuário, respectivamente os push buttons e LEDs, já deve ter visto. Tem um DAC com amplificador, que é o conector de áudio embaixo,
e também é uma porta USB para aplicações do usuário. Então essa porta USB está conectada ao microcontrolador e o programa desenvolvido pelo usuário pode usar essa porta, por exemplo, para emular um armazenamento em massa, ou pendrive, ou fazer um dispositivo de entrada, ou outras aplicações que dependem do usuário. As outras perguntas surgiram é por que usar uma IDE como o Atollic ou o Eclipse? Você pode fazer programas de forma muito mais simples do que isso. Por quê? Por exemplo, eu tenho um compilador standalone, eu baixo o GCC, por exemplo, escrevo meu programa em qualquer lugar, até no bloco de notas, se quiser, usar outro bloco, ou qualquer outro Atom, qualquer editor que esteja disponível, né? Mas, no entanto, apesar de ser possível fazer isso, o usuário ele não conta com muitas funções de compilação e depuração, então ele vai ter que ser responsável por escrever makefile, rodar o makefile, abrir o GDB, fazer todos esses processos que a IDE automatiza, e o usuário também está responsável por disponibilizar as bibliotecas. Lembra que quando você faz um programa Hello World em C, por exemplo, você usa a função printf. Essa função ela é disponibilizada, na verdade, para o sistema operacional. Mas como nós estamos fazendo programação embarcada sem sistema operacional, o usuário fica responsável pela disponibilização de todas as bibliotecas. E com a IDE ela resolve boa parte desse problema para você. Então, é possível? Sim, é possível usar um compilador standalone. Eu recomendo? Não. Eu acho que é um processo muito exaustivo para fazer isso. Também tem o Mbed, uma plataforma que se torna muito popular. Ele é um compilador em nuvem, então você não precisa instalar nada no seu computador, ele compila e baixa o executável para o seu computador. E ele também já tem um repositório de programas, tem um sistema operacional também que disponibilizam. E é muito bom, mas ele peca um pouco na interface de depuração, ele não consegue, por exemplo, usar o delta tag para colocando um breakpoint no meio do programa, ou fazer uma leitura da memória em tempo real, mas ele permite exportar projetos para as outras IDEs. Então, se você desenvolver um projeto no Mbed, você pode exportar ele, por exemplo, para o Eclipse e, a partir do Eclipse, fazer a depuração. Eu acho uma opção interessante, mas na aplicação de controle de tempo real, um tanto quanto que limitada. Podemos desenvolver uma ideia própria, né? No caso, no MSU Eclipse, né? Você monta per partes, baixa o Eclipse, baixa o compilador, o ARM API, baixa o OpenOCD, baixa os drivers do ST-Link, faz a integração de todos esses, acaba se tornando um processo muito complexo e com uma curva de aprendizagem íngreme. Mas, no entanto, você consegue ter o controle de todas as etapas, desde a compilação, a depuração, assim por diante. E também os pacotes disponíveis permitem programar quase qualquer microcontrolador disponível no mercado. E também existem as IDEs consolidadas, o IAR, o ToolStudio. O ToolStudio é que eu vou utilizar ao longo desse curso, pois ele foi disponibilizado gratuitamente pela ST para uso com os microcontroladores dela. Isso facilita o processo de instalação, basta instalar o Atollic e o Cube também, mas isso teria que ser feito em outras IDEs também. E também tem bastante documentação, tem suporte também do fabricante. Só que tem suas limitações. Por exemplo, o ToolStudio é disponível para STM. Então, se você quiser depois programar um outro microcontrolador, você pode ser obrigado a adquirir a versão paga, que é custosa. Uma outra pergunta é por que usar determinado pino? Por exemplo, por que eu escolhi aquele pino para fazer o LED, acionar o LED? Naquele caso, a escolha foi dada porque aquele pino está conectado a um LED dentro da placa. De qualquer forma, você não pode usar qualquer pino para qualquer função dentro do microcontrolador. Essas funções são limitadas por causa dos multiplexadores. Então, você, por exemplo, só pode conectar o dispositivo, os ART1 a determinados pinos no microcontrolador. E determinados pinos não podem servir para determinadas funções. Existem as tabelas que são disponíveis nos datasheets dos microcontroladores, pode consultar elas para verificar quais pinos servem para quais funções, ou também você pode feito o Cube. Por exemplo, aqui eu vou mostrar que a porta serial
ela está associada ao pino de receptor, está associado aos pinos PA10 ao PB7. E também podemos ver que o pino PA10 ele também cumpre funções DCI-MMI, como interface de câmera, timer USB ou de PIO. Então agora eu vou mostrar no Cube como verificar de uma forma mais fácil que funções os pinos podem assumir. Bom, aqui podemos, por exemplo, selecionar o pino PP7, clicando em cima dele, e ver as opções disponíveis. Nesse caso, vamos escolher a função RX para o USART 1, e vemos que ele ficou marcado em amarelo, pois a função ainda não foi atribuída a um periférico. Por exemplo, podemos acionar o USART1, esse pino ficará verde. Podemos ver se há alternativas para esse pino segurando a tecla Ctrl, clicando em cima dele. Percebam que o pino PA10 ficou em azul. Então, podemos clicar em PA10 e trocar a função para o SART1 RX. Notem que o pino foi alterado.